Bom, pessoal, se eu for falar sobre os impactos nas políticas públicas, você tem que ter claro que são políticas públicas, né? Políticas públicas não são só políticas de Estado ou coisa assim. O Estado ele escolhe algumas áreas, estados, ONGs, para que sejam feitas algumas políticas. Por exemplo, um governo ele pode ter mais políticas públicas voltadas ao social. Um outro governo, mais políticas públicas de saúde, por exemplo, né? Isso tudo tem muito a ver com o que a gente falou lá atrás, quando a gente está falando sobre direitos humanos. Cada país vai priorizar um direito humano, tudo bem? Então, os Estados Unidos, eles priorizam a liberdade individual em detrimento de outros direitos. Por isso que a saúde lá é paga. E aqui no Brasil, a gente prioriza o atendimento social. Então, a gente aqui, no nosso país, a saúde é pública. Nos Estados Unidos, não. Por quê? Porque a gente prioriza diferentes direitos humanos. Tudo bem? Bom, lembrando disso e pensando nisso, cada governo também vai definir o que vai ser a política pública mais importante para ele. Por exemplo, nos últimos anos a gente teve um governo petista. Esse governo petista valorizava muito algumas questões sociais, em detrimento de outras, tudo bem? Inclusive a questão dos índios, houve bem menos demarcações no governo do PT, o que é uma coisa bastante até estranha, já que é um governo que mexe com questões sociais. Entretanto, foi esse o governo responsável por articular e melhorar o programa Bolsa da Família. Esse programa foi utilizado e foi elogiado quando a gente estava falando dos nossos novos índices de desenvolvimento humano. Porque lembra que eu falei que a renda ainda é uma complicação para a gente? Só que essa política é uma política de distribuição de renda, tudo bem? Então a ONU elogiou essa política e considerou ela positiva para o nosso índice de desenvolvimento humano. Agora, o Brasil avançou, a gente está naquele índice alto. Só que será que o índice de desenvolvimento humano é alto em todo o país? Não. Alguns estados, como os estados do Sul, do Centro-Sul, vão ter um índice de desenvolvimento humano muito maior do que os estados de outras regiões. Sobretudo do Nordeste, a gente tem alguns estados como o Maranhão que tem um índice bastante baixo, tudo bem? Então, esse índice geral pode mascarar e a gente achar que está tudo bem no nosso país. Mas cada município tem que ver como o seu índice está dividido para favorecer as políticas públicas daquele índice. Por exemplo, eu tenho um estado em que a escolaridade está muito baixa, as pessoas estão com índice de escolaridade em 0,40. Então isso é muito baixo para o índice de desenvolvimento humano, tudo bem? Então quer dizer que esse município deve priorizar essas políticas públicas. Ao mesmo tempo que um valor X, porque esse município ele pode ser muito rico, ele pode ter uma longevidade muito grande, tudo bem? Só que esse número maior final não pode mascarar a dificuldade ou o problema principal dessa cidade ou desse estado, beleza? Então a gente viu basicamente o que é índice de desenvolvimento humano, depois a gente viu como é a situação do Brasil agora e por fim a gente olhou como isso pode impactar nas políticas públicas. Eu espero que isso ajude na discussão em sala e também na redação de vocês. Um abraço!